Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vinícius Rabelo, eu sou especialista em análise de investimentos e também planejamento financeiro. E no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo dos ETFs, que é uma classe de investimentos que eu particularmente uso bastante. E, na verdade, é a classe de investimentos que praticamente eu só estou usando nesse momento, contra as outras classes de ativos que nós temos à disposição no mercado financeiro, como, por exemplo, os fundos tradicionais, renda fixa, COIs e etc. Então, o vídeo vai ser um comparativo, onde eu vou mostrar aqui as principais diferenciações entre cada uma das classes e vou explicar aqui um pouco mais para vocês o porquê que hoje eu estou usando majoritariamente ETFs para montar tanto as minhas carteiras, quanto também as carteiras dos clientes que eu presto consultoria. Então, se esse é um vídeo que te interessa, eu te convido a curtir o vídeo, a se inscrever no canal e também compartilhar com aquelas pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Bom, pessoal, então aqui eu trouxe um quadro comparativo onde eu mostro as principais características de cada uma das opções, cada uma das estruturas de investimentos que a gente tem disponível no mercado financeiro para poder fazer ali a montagem das carteiras de investimentos. E como vocês podem ver, aqui eu peguei as três principais classes que a gente tem disponível, que é o que nós mais usamos, tá? Que são os ETFs, os fundos tradicionais e os títulos de renda fixa. Normalmente são nessas classes de investimentos que a gente busca ali as oportunidades para montar a carteira dos clientes. Essas são as três principais. Óbvio que também existem outras, tá, pessoal? Existem os COIs, operações estruturadas, que eu vou comentar um pouco mais a respeito, mas aqui eu foquei mais nas três classes que são as mais predominantes nas carteiras dos clientes. Bom, pessoal, então vamos começar, tá? Primeiro aqui eu coloquei aqui uns atributos, as propriedades, que eu particularmente vejo que são as mais importantes de se levar em consideração quando nós vamos escolher ali uma classe de ativos específica para compor o portfólio. Então, as propriedades, como vocês podem ver, aqui do lado esquerdo, nós temos a parte tributação, carência do produto. Então, se esse produto ele tem uma carência até o vencimento ou não. Liquidez, que é em quantos dias o valor cai na sua conta assim que você pede liquidação do investimento. A facilidade de vender esse investimento, então, a partir do momento que você detém esse investimento, o quão fácil é você vender caso você queira. Os custos embutidos em cada um dos investimentos, administração principalmente e outros custos também. O risco idiosincrático, que é basicamente o risco específico daquele investimento, tá? Eu vou comentar aqui um pouco. E o imposto come cotas que se aplicam em alguns investimentos, tá? Então, selecionei aqui as propriedades e vou comentar aqui um pouquinho, fazer um comparativo a respeito dos ETFs e das demais classes de ativos. Bom, pessoal, então vamos lá, tá? Começando pela parte de tributação. Os ETFs, eles possuem uma tributação, aqui é a grande maioria, tá? Aqui um detalhe muito prático, eu vou falar aqui a respeito da média, né? Do que a grande maioria ali dos ativos, eles têm como característica média. Se tiver alguma exceção, eu vou comentar aqui com vocês. Então, os ETFs, no geral, eles têm 15% de tributação fixa, tá, pessoal? Então, independentemente se você fica com ele uma semana, um mês, 6 meses, a tributação do ETF ela vai ser 15% fixa ali no ganho de capital que você tiver. E a gente tem alguns fundos negociados em bolsa, como, por exemplo, os fundos de infraestrutura, que eles são isentos tanto no ganho de capital quanto também no dividendo. São algumas exceções, tá? Mas, via de regra, os ETFs possuem ali 15% de tributação sobre o ganho de capital. Quando nós pegamos os fundos tradicionais, eles começam, grande maioria, com 22,5% de tributação. Então, aqui a gente já vê uma desvantagem clara, tá? E seguem aquela regra da tabela regressiva, aonde, à medida que você aumenta o prazo, que você fica em um fundo tradicional, um fundo de plataforma, que hoje é o investimento mais presente na carteira da maioria dos investidores, quanto mais tempo você fica, menor vai ser esse imposto, de modo que, ao final de 2 anos, você entra aqui na tributação de 15%,
que nos ETFs já é a tributação inicial, tá, pessoal? E aqui nos fundos tradicionais a gente também tem algumas exceções, aonde alguns fundos têm 15% de tributação fixa também, fundos de ações, e alguns fundos são isentos, como os fundos de debêntures incentivadas, mas são as exceções aqui, tá? Na parte de renda fixa, mesma regra. Nós começamos com 22,5% de tributação no início. Essa tributação ela é regressiva, chegando a 15% após 2 anos de investimentos, tá, pessoal? E aqui nós também temos exceções, títulos de renda fixa, como, por exemplo, os CRIs, os CRAs, debêntures incentivadas, LCIs, LCAs, são títulos isentos de imposto de renda. Via de regra, se não se tratar de um título isento, se for um título público federal, um CDB ou algum investimento tradicional de renda fixa, aqui a gente tem a tributação inicial de 22,5%. E aqui nós já vemos que os ETFs, eles têm uma vantagem com relação às outras classes, tá, pessoal? Porque os ETFs, na média, eles já começam com 15% de tributação e algumas exceções, a gente também consegue encontrar ali as isenções, tanto no ganho de capital quanto também nos dividendos, tá? Quando a gente passa para carência, tá, pessoal? Então, vamos lá, né? A carência é você ter que ficar com investimento específico até uma data de vencimento, tá? Porque senão você não vai ter aquela rentabilidade ali que você contratou, digamos assim, que é muito específico dos títulos de renda fixa, né? ETFs não possuem carência, tá? Então, vocês podem comprar e vender um ETF quando bem entender, né, é uma estratégia que ela é muito flexível, ele não tem um prazo de vencimento, ele não tem carência de vencimento também, e você consegue comprar e vender a preço de mercado a qualquer momento, de uma forma muito simples, tá? Quando nós passamos aqui para os fundos tradicionais, eles também não possuem carência, então não possuem um prazo de vencimento ali específico. Quando a gente passa para a parte de renda fixa, sim, tá, pessoal? Renda fixa, quando você empresta dinheiro para um banco, quando você empresta dinheiro para uma empresa ou para o próprio governo, para você receber aquele compromisso que você travou, então, para você receber aquela taxa específica que você negociou com a empresa, com o governo ou com o banco, você precisa sim esperar até o vencimento. Então, aqui nós temos uma carência na parte de renda fixa, o que não significa que você não consegue vender uma renda fixa antes, tá? É possível vender sim uma renda fixa antes, só que para você ter aquela rentabilidade que você contratou no título, necessariamente ele vai ter ali uma carência até o vencimento. Quando a gente passa para liquidez, tá, pessoal? Então, liquidez é o quê? É o quando você recebe o dinheiro, quando você fecha a venda, tá? Então, fechou a venda, em quanto tempo o dinheiro cai na sua conta? Nos ETFs, normalmente, D+2, ou seja, vendeu hoje, em 2 dias, o dinheiro já está sendo depositado na sua conta, tá? Então, aqui são instrumentos altamente líquidos e que facilitam muito a gestão do portfólio. Os fundos tradicionais, tradicionalmente, na média, eles possuem ali D+30 na média, tá? Então, se você vende um fundo tradicional hoje, ele provavelmente vai cair o dinheiro na sua conta 30 dias para frente, o que não é uma regra específica, tá, pessoal? Tem alguns fundos que são D+0, D+1, D+15, D+60. Só que na média a gente pode considerar aqui que pelo menos os bons fundos de investimentos, tá? Os melhores fundos de investimentos, normalmente, eles vão ter ali uma liquidez de D+30, o que acaba dificultando muito a gestão do portfólio, pelo menos no modelo que eu basicamente uso de gestão de portfólio, que é um modelo muito ativo, procurando boas oportunidades no mercado financeiro, tá? E aqui na renda fixa, quando você consegue vender uma renda fixa, tá, pessoal? Então, você tem ali uma renda fixa na carteira e você consegue fazer a venda, você fecha um negócio com outro investidor para receber isso antes do prazo, para vender o seu papel, o seu título antes do prazo, normalmente as liquidações são em D+1, tá? O que não significa, embora a renda fixa ela tenha uma liquidação em D+1, não significa que é fácil vender uma renda fixa, tá, pessoal? E aqui eu vou comentar um pouco mais a respeito no tópico aqui abaixo, que é a facilidade de vender, tá?
Quando a gente fala em facilidade de vender, os ETFs, eles são altamente, tá? Eles são muito fáceis de se vender, tá? Então, aqui na facilidade de se vender, a gente tem os ETFs como um instrumento muito fácil de se fazer uma venda. Os fundos tradicionais também é fácil de você vender, porque o fundo ele tem a obrigação de recomprar a cota quando o cotista quer vender, tá? É bem tranquilo fazer isso, embora a liquidez não é muito boa, você vai vender a cota do fundo e normalmente em 30 dias o dinheiro cai na sua conta, mas é bem fácil de você negociar porque o fundo ele tem a obrigação de recompra, tá, dessa cota que você tem. E na parte de renda fixa, quando a gente fala de TPFs, tá, que são títulos públicos federais, título público federal, relativamente fácil de vender, tá, pessoal? Então tem uma liquidez ali muito boa, você consegue vender com uma facilidade muito grande. Crédito privado, quando você empresta para uma empresa, Vale do Rio Doce, Petrobras, normalmente, a depender da empresa, crédito privado é um pouco mais difícil, tá? Então você pode demorar um pouco mais para vender. Ou talvez você vai ter que dar um desconto muito grande para poder vender esse título. E os títulos bancários, que são CDBs, tá? CB aqui, título bancário, esses são uma dificuldade muito grande de se vender, tá, pessoal? Então, não é fácil, normalmente, vender um título bancário antes do prazo, uma LCI, uma LCA, um CDB, isso envolve, normalmente, um deságio maior, tá? Você tem que vender isso por um valor abaixo do que você tem ali, contratado, porque é um pouco mais complicado de se vender isso. Normalmente, quem recompra isso é a própria corretora que te vendeu ou o próprio banco, e obviamente que eles vão aplicar um deságio bem generoso, tá? Então, aqui o crédito bancário, de todas as opções de renda fixa, é o de pior negociação, tá? É o mais difícil de você manusear dentro de uma carteira. Quando a gente passa aqui para os custos embutidos, ou seja, o que tem de custo dentro da estrutura, tá? E que, obviamente, reduz a rentabilidade, os ETFs, pessoal, têm um custo muito baixo, tá? De verdade. ETF é uma estrutura que tem custos muito baixos comparado ao restante, tá? Para se ter uma noção, normalmente um ETF ele tem um custo de administração de aproximadamente 0,3%, 0,4%, 0,5%. Quando você compara isso com os fundos tradicionais, isso é uma vantagem muito grande, tá? Porque os fundos tradicionais, e aí já falando dos fundos tradicionais, tem um custo de administração que normalmente é um pouco mais alto. Então, aqui nessa parte de custos embutidos, sem dúvida, tá, pessoal? Os ETFs possuem uma vantagem muito grande. E aqui é um dos principais motivos que hoje eu, basicamente, estou usando muito os ETFs, tanto na minha carteira quanto também na carteira dos clientes que eu presto consultoria, tá? Quando a gente passa para a parte de renda fixa, normalmente os custos embutidos são baixos, tá, pessoal? Renda fixa não costuma ter administração, não costuma não, renda fixa não tem administração anual, tá? O que tem de custo da renda fixa é somente ali o spread de contratação. Então, aqui na renda fixa, os custos costumam ser bem pequenos, tá? Nesse ponto é uma vantagem muito boa aqui para a renda fixa, mas que a gente também encontra no ETF. O risco específico, tá, pessoal? Risco idiosincrático. Aqui, basicamente, tá, os ETFs têm um baixo risco específico, porque ETF é uma estrutura de fundo que ela é bem diversificada, tá? Então, um ETF, ele tem ali dentro do portfólio vários investimentos. Se for um ETF de ação, são várias ações. Se for um ETF de renda fixa, são vários títulos de renda fixa, tá? Então, o risco de um emissor específico, de uma empresa em específico, de um emissor específico, nos ETFs é um risco muito baixo. Nos fundos tradicionais também é um risco muito baixo. Na parte de renda fixa já é um risco maior, tá? Na parte de renda fixa, quando você empresta para uma empresa específica, se por acaso aquela empresa ela vier a ter problemas financeiros, você basicamente pode tomar um default do dinheiro que você emprestou para aquela empresa, tá?
Então, o risco do emissor aqui na renda fixa é um risco muito presente e que não está tão presente assim nos fundos tradicionais e nos ETFs na média. E por último, o imposto come cotas, que é aquele imposto cobrado 2 vezes por ano, aplicado aos fundos de investimentos, tá? Imposto esse que a gente não tem aqui nos ETFs, então não tem antecipação de pagamento de imposto em ETF. Eles estão presentes nos fundos tradicionais, com exceção dos fundos de ações e dos fundos de previdência, que não possuem esse adiantamento de tributação, e não estão presentes aqui na parte de renda fixa, tá? Então, pessoal, fazendo aqui um resumo geral desse quadro, vocês podem perceber que os ETFs possuem uma vantagem muito grande em todos os principais pontos, tá? Tributação é uma tabela de tributação menor, não tem carência, tem uma excelente liquidez, é muito fácil de se vender, os custos embutidos são muito pequenos, o risco do emissor, o risco específico é muito pequeno e ele não possui come cotas. Então, os ETFs têm todas as características, tá? Ele tem todas as propriedades para que a gente possa fazer uma boa gestão de carteira, reduzindo custos, reduzindo tributação e com muita liquidez para se fazer uma estratégia de portfólio da forma mais simples e fácil possível, tá, pessoal? Então, de modo geral, os ETFs têm todas essas características positivas, que são características que se destacam muito frente a outros investimentos, e até comentando de outros investimentos que eu até não falei aqui também, que é um ponto importante, como, por exemplo, os COIs e as operações estruturadas, tá? Eu não fiz aqui o comparativo, e basicamente os ETFs também são superiores em termos comparativamente com COIs e operações estruturadas, e aqui eu abro até um parênteses, porque os COIs e operações estruturadas são investimentos de baixíssima liquidez, tá, pessoal? São investimentos que não têm uma liquidez muito boa. Então, tem que valer muito a pena você investir em um COI ou uma operação estruturada, tá? Eu, particularmente, hoje, eu concentro as minhas estratégias, tanto as minhas quanto dos meus clientes, principalmente em ETFs, e não uso mais, com raras exceções, tá? Poucas exceções, eu não uso mais nem os COIs e também não gosto de usar operações estruturadas, porque possuem ali algumas características muito difíceis de se analisarem e também possuem uma liquidez muito baixa, tá? E quanto mais liquidez a gente tem no investimento, mais fácil é manusear aqui o portfólio. Então, de forma geral, os ETFs são a classe de investimentos que possuem as maiores vantagens totais hoje no mercado financeiro. E por último, pessoal, aqui fazendo um resumo do vídeo para vocês, tá? Que é um ponto muito importante. Como eu já falei, os ETFs possuem vantagens comparativas com relação às outras classes, tá? ETFs possuem ali várias estratégias que nós podemos usar para diversas classes de ativos. Então, tem ETFs de ações, tem ETFs de commodities, ETFs de renda fixa, ETFs internacionais, tá? Então, qualquer estratégia que você precisar replicar na sua carteira, você vai conseguir encontrar um ETF que vai conseguir colocar essa estratégia na sua carteira com muita liquidez e um baixo custo de manutenção e também de tributação. A única dificuldade, tá, pessoal, assim, sendo muito sincero, né, de trabalhar com os ETFs é que, primeiro, é um instrumento pouco conhecido no mercado brasileiro, tá? Hoje mais, mas é um movimento um pouco mais recente. Então, grande parte dos profissionais, eles não conhecem muito bem os ETFs, tá? É difícil você encontrar um profissional que realmente domina a análise e o uso de ETFs dentro do portfólio, justamente porque é um instrumento um pouco mais, embora não seja tão recente a criação do ETF, mas o uso do ETF nas carteiras ele já é um pouco mais recente. E um outro detalhe também é porque o ETF, como ele tem uma estrutura de custo muito baixa, então profissionais que recebem o comissionamento por produto, que hoje é o tipo de remuneração mais presente no mercado financeiro, são aqueles profissionais que eles recebem comissão dos produtos que estão ali no portfólio.
os ETFs remuneram muito mal, tá, pessoal? Então, não existe um incentivo para grande parte dos profissionais, um incentivo financeiro, para que eles possam usar os ETFs nas carteiras, tá? Visto que são estruturas de baixíssimo custo e não geram uma remuneração muito grande para as corretoras e nem para os profissionais. E aqui, pessoal, se vocês gostaram, tá, dos ETFs, das características dos ETFs, e quiserem conhecer um pouco mais, eu posso apresentar para vocês o meu modelo de trabalho. Aqui na descrição do vídeo tem o meu site, pode ver como eu trabalho e quais são os serviços que eu ofereço, principalmente nessa parte de gestão de portfólio, aonde eu uso os ETFs na gestão das carteiras. E se te interessar um pouco mais, no meu site tem os meus contatos, e você pode fazer contato com a minha equipe. Nós podemos marcar um bate-papo, aonde eu explico um pouco mais a respeito das estratégias que atualmente eu uso, usando principalmente os ETFs. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, convido a compartilhar, curtir esse vídeo, se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos que eu vou estar postando por aqui. Um abraço a todos.